Vamos lá, Constituição Federal, artigo 24, nós vamos falar da legislação concorrente. Portanto, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Todos os três podem legislar sobre estes assuntos que nós veremos abaixo. Todos, desde que não firam a Constituição Federal. O norte dessa legislação será a Constituição Federal. E lembrando que também a lei federal ela pode servir como base para a lei estadual. Cuidado aqui. Primeiro problema aqui para concurso público. Nós estamos falando do Distrito Federal, dos Estados e União. Não tem município. Distrito Federal, Estados e União. Municípios não. Legislar concorrentemente sobre, primeira coisa, direito tributário, impostos e taxas, tanto a União quanto os Estados quanto o Distrito Federal. Direito financeiro, aqui no direito financeiro nós temos os princípios orçamentários, direito financeiro estuda os princípios orçamentários, a lei de diretrizes orçamentárias, os planos plurianuais. Cuidado, a União ela vai legislar normas gerais, ela vai fazer normas gerais sobre direito financeiro. O Estado vai legislar normas específicas de direito financeiro. A União, normas gerais, direito tributário, através do Congresso Nacional. Enquanto o Estado, normas locais, específicas de direito tributário, através da Assembleia Legislativa. Isso fica muito claro aqui no caso do direito penitenciário. Nós temos a Lei 7.210, Lei de Execução Penal. Essa Lei de Execução Penal, ela é uma lei federal de 84. O Estado de Minas Gerais fez a Lei 11.404, que contém normas de direito penitenciário para o Estado de Minas Gerais. Então, qual foi o norte da lei específica? Foi a lei as normas gerais, foi a norma geral, que é a Lei 7.210. O Estado de Minas Gerais, só aqui a nível de exemplo, nós temos a Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84, enquanto no Estado de Minas Gerais nós temos a Lei 11.404 de 94. Então, essa Lei 7.210 é a lei federal, a lei 11.404, a específica. A 11.404, ela busca seu fundamento de validade na 7.210, na norma geral. E assim acontece com todas as leis. A grande pegadinha aqui, pessoal, qual é? A legislação corrente em direito penitenciário. Eu não disse legislação concorrente em direito penal. Eu disse em legislação em direito penitenciário. Por quê, pessoal? Porque penal é somente a União. Direito penal, somente a União pode legislar sobre direito penal. Não compete aos outros entes legislar sobre direito penal. Então você vai guardar para a sua prova somente direito penitenciário. Cuidado, não confunda. Direito penal não entra aqui. Direito penal é somente a União. Direito econômico e urbanístico, todos entes podem. Direito econômico e urbanístico, todos os entes podem legislar. Lembrando que o direito econômico é muito parecido com o direito financeiro. Orçamento, existe a lei orçamentária anual da União, existe a lei orçamentária anual dos estados. Juntas comerciais que mantêm registros e arquivos dos entes comerciais, todos os entes podem legislar. Custas dos serviços forenses estará específico. É lógico que as custas para do ente do serviço forense federal será maior do que o estadual. Produção e consumo, cada ente da federação vai legislar de acordo com seu âmbito de competência. Existe a produção e consumo próprio para exportação. Quem vai legislar? O Estado? Não, a União. Mas internamente, aí sim o Estado vai legislar.
Então é concorrente. Nós temos ainda sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa dos solos e recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Aquilo que for de interesse da União, ela legisla. Aquilo que for interesse local, o Estado e o Distrito Federal vai legislar. No sétimo, nós temos aqui a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico. Da mesma forma, o que for de interesse da União, ela pode legislar. O que for dentro do Distrito Federal, ele também pode legislar. E aquilo que for de interesse ao Estado, ele vai legislar. Existem patrimônios históricos que são patrimônios da humanidade. Nós temos ali em Ouro Preto, nós temos outros locais. A União vai legislar. O Estado também pode naquilo que for, por exemplo, a custas, por exemplo, da visitação. Aquele preço que o turista paga para visitar alguns monumentos históricos. Então isso é local, isso é legislação local. Oitavo, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos, valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Nós estamos falando aqui da responsabilidade por dano. Quem vai legislar? Da mesma forma, você deve guardar para a prova que é legislação concorrente. Se for de interesse da União, meio ambiente, a floresta amazônica, a União é interesse dela, ela vai legislar. Se for local, vai ser do ente local, o Estado ou o Distrito Federal. Também meio ambiente, consumidor, bens, direitos, valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Isso aqui guarde que é concorrente. Educação, cultura, ensino e desporto. Existe dentro de um Estado uma universidade federal. Quem vai legislar? A União. Existe no Estado as escolas estaduais. Quem vai legislar vai ser o Estado. Cultura, ensino, desporto, a mesma coisa. Existe sobre o esporte dentro de um Estado. Se for interesse da União, ela legisla. Quando for interesse do Estado, ele pode legislar. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. Nós temos o GCRIM, o Juizado Especial Criminal, o juiz de pequenas causas. Se for interesse do Estado, ele vai legislar. E a União pode ter também o seu juizado especial para atender assuntos exclusivamente federais. 11. Procedimentos em matéria processual. Quando nós falamos de matéria processual, nós temos que entender qual âmbito é o assunto a ser observado. Se for assunto da mesma forma, assunto processual federal, no juiz federal ou no juizado federal, vai ser a legislação da União. Se for no desembargador, se for ou no juiz local, vai ser o Estado. Previdência Social, proteção e defesa da saúde. Aqui você deve tomar um cuidado quando se tratar de previdência social. Quando for o regime geral de previdência social, que nós conhecemos como INSS, é exclusivamente a União. A INSS é uma autarquia federal, capital exclusivamente federal. Então, o Estado não tem nada que pôr a mão ali. Ali é somente a União. Mas existem os programas de previdência dentro de cada estado. Por exemplo, no estado de Minas Gerais tem o IPSENG, é a Previdência do Estado de Minas Gerais. Quem vai legislar? Aqui vai ser o Estado. Proteção e defesa à saúde. Interesse da União, ela legisla. Quando for interesse do Estado, ele legisla. Assistência jurídica e defensoria pública. Assistência jurídica é garantida a todos, gratuita para aqueles que não têm condição de pagar. E defensoria pública também está ali para defender aqueles que não têm condição de pagar um advogado. O que ocorre? Existe a defensoria pública na órbita federal, existe a defensoria pública na órbita estadual. Então, de acordo com o âmbito de competência, haverá legislação nessa competência. Ainda no artigo 24,
nós temos proteção e integração das pessoas portadoras de deficiência. Hoje se diz pessoas com deficiência. Âmbito local, a União. Âmbito local, o Estado ou o Distrito Federal. Âmbito nacional, a União. Lembrando que existe hoje o decreto 6949 de 2009, que ele vem falar que é uma norma hoje que tem status de emenda constitucional. Então, se for para disciplinar esse tratado em âmbito federal, será uma lei federal, e se for o Estado também pode disciplinar essas situações, porque é uma legislação concorrente. A Constituição trouxe o status de legislação concorrente. Proteção à infância e à juventude, organização e garantia dos direitos e deveres das polícias civis. Aqui nós chegamos na pegadinha, na questão que vai cair na sua prova. Organização, garantias, direitos, deveres das polícias militares e civis. Não. Das polícias civis. Legislação concorrente das polícias civis. Observe. Não entra aqui a polícia militar, porque a polícia militar é exclusiva, legislação exclusiva dos estados. Elas estão no âmbito dos estados, enquanto as Forças Armadas no âmbito da União. A União não legisla sobre polícia militar estadual. Agora, polícia civil, sim. As polícias civis, legislação concorrente. Então guarde isso e tome cuidado. Polícia Civil. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Eu disse, normas gerais, serve para todos. Uma lei federal. Lei federal é uma lei que contém normas gerais para todos os entes, inclusive o Distrito Federal. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar do Estado. O Estado pode suplementar, é o caso da lei estadual. Ele vai fazer uma lei que vai suprir as lacunas deixadas pela lei federal. Cada estado existe uma especificidade, cada estado existe um número de pessoas, existe uma condição econômico-financeira e será suplementado. Por exemplo, salário, remuneração do servidor público. Cada estado tem um PIB, cada estado vai ser um valor diferente. Então isso é suplementar. Mas não termina aqui. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa e plena para atender suas peculiaridades. Então imagine uma questão que é exclusiva da União. Uma questão que é exclusiva da União. Não existe lei ali sobre o assunto. Os deputados e senadores estavam muito ocupados, não tiveram tempo de fazer lei. Então a União, o Estado poderá exercer a competência legislativa para atender aquela peculiaridade. Então ele vai poder legislar sobre aquele assunto que era exclusivo da União. E nós veremos no parágrafo 4º que isso é temporário. Por quê? A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, o Estado fez uma lei que era de competência da União. Aí os deputados e senadores se sentiram humilhados e resolveram fazer a lei então. Então, essa lei federal, se ela for compatível com a lei estadual, prevalece valendo também a lei estadual. Agora, no que lhe for contrário, suspende a eficácia. Então ela será ineficaz. Cuidado, ela não revoga, pessoal. Você tem que ter esse tato jurídico aí. Ela não revoga a lei estadual. Ela suspende a eficácia. Porque se essa lei aqui federal for revogada, a eficácia da lei estadual volta a prevalecer. Então ela suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Guarde isso, já caiu em prova. Ela não revoga a lei estadual. A lei superveniente, a lei federal que vier após a lei estadual, ela suspende a eficácia da lei estadual somente, exclusivamente no que lhe foi contrário. Terminamos esse vídeo, no próximo nós entraremos no artigo 25. Muito obrigado.